A terceira razão pela qual a gente insiste no que não funciona mais é não confiar na própria intuição. Em algum momento você foi treinada a duvidar do que sente, a pedir conselho para todo mundo antes de tomar uma decisão, a querer garantia, prova, certeza. Só que a vida não dá garantia. E aquele aperto no peito que está te dizendo que algo precisa mudar é a coisa mais sábia dentro de você. Ele já viu mais do que a mente racional consegue calcular. A quarta razão é ter criado uma identidade em cima do que já não te serve. Você se identificou tanto com a vida que construiu que largar ela parece largar você mesma. Você é a pessoa do trabalho X, você é a esposa de fulano, você é a filha que sustenta a família, você é a engraçada do grupo e na hora de mudar parece que você vai deixar de existir. Mas você não é o seu papel. Você é a pessoa que está embaixo do papel. E essa pessoa é maior do que qualquer rótulo. A quinta razão é ter romantizado o sofrimento. Tem gente que aprendeu desde criança que vida boa é vida sofrida, que quem desiste é fraco, que aguentar é sinônimo de caráter. E aí fica anos numa situação que está apagando achando que isso a torna uma pessoa melhor. Não torna. Aguentar o que te destrói não é virtude, é autossabotagem. Vida boa também é permitida para você. Mudar de direção quando o caminho não é mais seu não é fraqueza, é clareza. Agora vamos para o que importa na vida real, na segunda-feira de manhã, com conta para pagar e responsabilidades para cumprir. Porque a vida não para você se reinventar. E aqui vem a primeira boa notícia. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Aliás, mudar tudo de uma vez é geralmente uma péssima ideia. As mudanças de verdade são feitas de passinhos pequenos dados, todo dia na direção certa. O primeiro passo é parar e escutar, tirar 15 minutos do dia, sentar num lugar quieto, sem celular, sem ninguém falando, e se perguntar: o que dentro de mim está pedindo para mudar? Não responde com a cabeça, responde com o corpo. Onde está apertando? Que assunto faz o peito doer? Que parte da vida você evita pensar? É ali que mora a pista. O desconforto não é sinal de que está errada. É o mapa do que precisa de atenção. O segundo passo é identificar uma coisa pequena. Não tenta resolver a vida inteira hoje. Uma coisa pequena que você sabe que precisa mudar. Pode ser parar de responder mensagem de uma pessoa que te suga. Pode ser tirar 1 hora por semana para fazer aquilo que você ama, mas largou. Pode ser ter uma conversa honesta com alguém que há tempo precisa ser tida. Uma coisa pequena, mas faz. Me conta aqui nos comentários. Qual é a versão antiga sua que você ainda está tentando ser, mesmo sabendo no fundo que ela já não cabe mais? Pode ser uma profissão, um relacionamento, uma rotina, uma forma de pensar. Eu leio cada comentário. O terceiro passo é aceitar o desconforto. Crescer dói, mudar dói. A primeira semana vai ser estranha. Você vai sentir que está errada, que está sendo egoísta, que está fazendo besteira. Isso é normal. Isso não é sinal de que errou. É sinal de que está saindo da sala antiga e entrando na sala nova. O desconforto da transição não é evidência de que a decisão foi errada. É a característica física de qualquer processo de mudança real. O quarto passo é olhar para quem está ao redor. As pessoas com quem você convive te incentivam a crescer ou te seguram no lugar onde você já não cabe. Tem muita gente que vai sabotar sua mudança, mesmo sem perceber, porque sua mudança incomoda. A sua clareza sobre quem você está se tornando pode ser desconfortável para quem está parado. Não precisa cortar ninguém de cara, mas escolhe onde coloca a energia. O quinto passo é fazer as pazes com quem você foi. Não despreza a versão antiga sua. Aquela pessoa com os planos que tinha fez o melhor que podia. Ela te trouxe até aqui. Sem ela, você não seria quem é hoje. Agradece e se despede com carinho, porque crescer não é negar o passado. É honrar o passado dando ao presente o que ele merece. Existem sinais práticos que mostram que algo precisa mudar. O primeiro domingo à noite virou seu pior momento da semana. Aquela ansiedade que aperta às 7 da tarde pensando na segunda-feira. Isso não é normal. É o corpo dizendo que a semana não está fazendo sentido para você. O segundo, você fica aliviada quando um compromisso é cancelado. Reunião cancelada, encontro adiado. Se isso dá alívio em vez de frustração, é porque o seu calendário está cheio das coisas erradas. O terceiro sinal,
Você fantasia muito sobre uma vida diferente. Fica imaginando como seria se tivesse escolhido outra profissão, outra cidade, outro caminho. Fantasia leve todo mundo tem, mas quando vira coisa diária, é a sua intuição desenhando o mapa que a mente racional ainda não teve coragem de ler. O quarto, você está cansada mesmo dormindo, aquele cansaço que não passa, que dorme de sexta para segunda e acorda exausta. Quase nunca é só físico. É energia sendo gasta para manter no ar uma vida que já não é a sua. O quinto sinal, as coisas que antes te animavam, não te animam mais. Você vai porque combinou, mas o brilho sumiu. Isso não é depressão necessariamente. Pode ser a sua intuição dizendo, chega de fingir, vamos viver o que é de verdade. Se você marcou 3 ou mais desses sinais, já passou de série faz tempo. A matrícula nova está esperando. Você não está perdida. Está em transição, e a transição é o lugar mais desconfortável do mundo, mas também é onde a mágica acontece. É na transição que a noite vira dia. É na transição que você deixa de ser quem foi para se tornar quem veio ser. Não tem pressa, mas também não tem mais motivo para medo. Aquele aperto que está sentindo é a vida te chamando para um próximo capítulo. Existe algo sobre como a mudança real acontece que é diferente do que a maioria das pessoas imagina. A gente tende a esperar por um momento de epifania, por uma certeza absoluta antes de agir, por condições perfeitas para começar. Mas as mudanças de vida reais raramente começam assim. Elas começam com uma desconfiança, com uma pergunta que você não consegue parar de fazer, com um incômodo que não vai embora com distrações. E a partir desse ponto, em passos muito menores do que parecem dignos de uma grande mudança, algo começa a se mover. O processo de cercar-se de pessoas que te puxam para cima não é sobre abandonar quem você ama. É sobre ser honesta sobre o impacto que cada relação tem no seu processo de crescimento. Tem pessoas que, mesmo amando genuinamente, têm interesse consciente ou inconsciente em que você permaneça como é, porque a sua mudança implica que elas também precisariam mudar ou encarar algo nelas mesmas. Essa dinâmica é real e frequente, e não precisa gerar conflito, mas precisa ser reconhecida. Existe algo sobre fazer as pazes com quem você foi que é um passo que raramente é dado com a atenção que merece. Há uma tendência de, quando você percebe que cresceu e mudou, ver a versão anterior com crítica, com impaciência, como se aquela pessoa tivesse sido ingênua, limitada, equivocada, mas aquela pessoa fez o que sabia fazer com o que tinha, tomou as decisões que pareciam certas naquele contexto, com aquela informação, naquele nível de maturidade. Criticar retroativamente é injusto, e mais do que injusto, impede que você receba o que aquela versão tem para te oferecer, o caminho que te trouxe até aqui. O desconforto da mudança tem uma qualidade específica que é importante distinguir do sinal de que a mudança é errada. Quando você está fazendo algo que vai contra o que você genuinamente quer, o desconforto cresce e persiste. Quando você está fazendo algo difícil, mas alinhado com quem você está se tornando, o desconforto tende a diminuir após o período inicial. Observar essa trajetória do desconforto em vez de apenas a sua intensidade no momento é uma das ferramentas mais úteis para distinguir mudança necessária de mudança equivocada. Existe algo sobre o tempo que é especialmente importante entender quando o assunto é transição. A impaciência com o próprio processo de mudança é uma das principais razões pelas quais as pessoas desistem antes do momento em que a mudança se consolida. Elas esperavam resultados antes que o processo tivesse tempo de se instalar. E ao não ver os resultados no prazo que imaginavam, concluem que o processo não está funcionando. Mas crescimento não tem cronograma externo, tem o tempo que tem. E respeitar esse tempo não é passividade, é sabedoria. A conversa honesta que precisa ser tida, seja com um parceiro, com um familiar, com um amigo de longa data, sobre o que está mudando em você, é uma das mais difíceis e mais importantes. Difícil porque exige vulnerabilidade real. Dizer que você não é mais quem era, que o que era certo antes pode não ser mais. Importante porque sem essa conversa, a transição acontece em silêncio e as pessoas ao redor reagem ao que veem sem entender o que está acontecendo. A clareza sobre quem você está se tornando, comunicada com cuidado, constrói pontes onde o silêncio criaria distância.
A pergunta que muda tudo não é o que eu deveria querer, é o que eu genuinamente quero. Quando ninguém está olhando, quando não há expectativa de aprovação, quando a resposta não precisa fazer sentido para mais ninguém além de mim, essa pergunta, feita com honestidade e respondida sem filtro, aponta uma direção, não um plano completo. Uma direção, e uma direção é o suficiente para começar a mover. E existe algo final sobre essa sensação de estar em transição que vale nomear como o que é. É crescimento, não é confusão, não é instabilidade, não é sinal de que você é fraca ou que não sabe o que quer. É o processo de se tornar mais você mesma, de soltar o que foi para encontrar o que é. Esse processo dói. Tem momentos de dúvida, tem noites em que parece que a certeza não vai voltar, mas ela volta. Não como a certeza que você tinha antes, que era baseada em quem você era, como uma certeza nova, baseada em quem você está se tornando. Existe algo sobre o processo de identificar uma coisa pequena para mudar que tem uma psicologia específica. Pequeno não significa irrelevante, significa acessível, significa que o sistema nervoso não vai disparar alarme antes de você começar. O que é pequeno o suficiente para começar é diferente para cada pessoa. Para algumas, uma conversa honesta com alguém é o pequeno passo. Para outras, é cancelar um compromisso recorrente que drena. Para outras, é reservar 1 hora por semana para algo que fazia antes e largou. O critério não é o tamanho. A aceitação do desconforto como parte do processo tem uma dimensão prática específica. Você vai querer voltar. Não porque a mudança está errada, mas porque o sistema nervoso tem uma tendência forte para o familiar mesmo quando o familiar não está mais funcionando. O familiar é seguro, mesmo que seja ruim. O novo é incerto, mesmo que seja melhor. Quando essa vontade de voltar aparecer e vai aparecer, ela não é o sinal de que foi uma decisão errada. É o sistema tentando preservar o que era. Existe algo sobre o processo de olhar para quem está ao redor e perceber quem te incentiva a crescer que pode revelar coisas desconfortáveis. Pode revelar que algumas das relações mais próximas são mantidas pela sua permanência no lugar onde você está. Que algumas pessoas que você ama têm um interesse tácito em que você não mude, não por maldade, porque a sua mudança perturba um equilíbrio que também envolve elas. E perceber isso não obriga a nenhuma ação imediata, mas permite que você veja as relações com mais clareza. E existe algo que vale guardar como bússola para os dias em que a dúvida for maior do que a clareza. Você não está procurando por certeza antes de agir. Você está agindo para construir clareza. A certeza não precede a ação quando o assunto é crescimento pessoal. Ela emerge da ação. Cada passo dado na direção do que parece mais verdadeiro cria mais evidência de que essa direção é a certa, e a evidência acumulada vai construindo uma certeza que nenhuma reflexão prévia poderia dar. Existe algo sobre o processo de cercar-se de pessoas que te puxam para cima que vale trazer para a dimensão prática. Não se trata necessariamente de encontrar pessoas que já estão onde você quer chegar. Às vezes se trata de encontrar pessoas que estão em processo, que estão em movimento, que estão fazendo perguntas honestas sobre a própria vida. A companhia de quem está em crescimento, mesmo que seja um crescimento diferente do seu, é o que cria um ambiente onde o seu crescimento também é possível. A pergunta sobre qual versão antiga você ainda está tentando ser, que parece simples, frequentemente abre algo que vai além da resposta imediata. Por baixo de uma profissão que não serve mais, pode estar um sistema de crença sobre o que é trabalho válido. Por baixo de um relacionamento que expirou, pode estar um padrão aprendido sobre o que é amor. Por baixo de uma rotina que está apagando, pode estar uma identidade construída ao redor de ser produtiva, de estar sempre disponível, de nunca decepcionar. Nomear a versão antiga é apenas o primeiro passo. Entender o que a está sustentando é o que permite que ela seja genuinamente solta. Existe algo sobre o processo de honrar quem você foi ao mesmo tempo que abre espaço para quem está se tornando que tem a qualidade de uma integração. Não é rejeitar o passado, é reconhecer que o passado foi necessário e que o presente é diferente, que a pessoa que você era tomou as decisões que sabia tomar com o que tinha e que a pessoa que você está se tornando está tomando decisões diferentes com o que tem agora. Essas duas versões não precisam estar em conflito. Podem estar em continuidade. Por último,
Quando você olhar para trás daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, você vai entender que o dia em que tudo começou a mudar foi exatamente o dia em que decidiu parar de se forçar a ser quem não é mais. Talvez tenha sido hoje. Talvez seja esse conteúdo que abriu uma fresta dentro de você. E sabe o que é mais importante? A fresta não precisa virar porta hoje. Precisa apenas existir. Daqui um tempo ela vira janela, depois vira porta, depois você passa por ela. Confia no tempo certo das coisas, mas não confunda tempo certo com adiar para sempre. Existe algo sobre o conceito de série da vida que ajuda a tirar o julgamento do processo de crescimento. Quando você está na série errada, não é falha sua. Você simplesmente cresceu e ainda não percebeu. E quando percebe, a ação não é se punir por não ter percebido antes. É simplesmente se matricular na série certa agora, com o mesmo pragmatismo com que você mudava de sala na escola. Isso é o que vem depois. Então vou, sem drama excessivo, sem culpa pelo que ficou para trás, com a curiosidade de quem sabe que o novo tem algo a oferecer. A decisão de soltar o que já não serve frequentemente não acontece de uma vez. Acontece em camadas. Você solta um pouco, recupera um pouco, solta um pouco mais. O processo é não linear e isso é normal. O que importa não é a linearidade da soltura, mas a direção. Você está soltando, mesmo que com recaídas, mesmo que devagar, e devagar com consistência. É como mudanças reais acontecem, não em saltos heróicos, em gestos pequenos repetidos na mesma direção. Existe algo sobre o que você descobre sobre si mesma ao longo do processo de alinhar a vida com quem você se tornou que vai além da mudança específica. Você descobre que tem mais capacidade de tolerar a incerteza do que imaginava, que consegue agir sem garantia, que pode decepcionar alguém que genuinamente ama e ainda assim continuar sendo alguém que se respeita, que o medo de mudar é menor do que o custo de não mudar. Essas descobertas não são conquistadas em teoria, são conquistadas vivendo o processo. E a última coisa, você não está perdida, está em transição. E a transição, por mais desconfortável que seja, é temporária. É o lugar entre o que foi e o que vai ser. Não precisa de pressa para sair dela. Precisa de presença para estar nela. E de confiança de que o que está sendo construído agora, em silêncio, em passos pequenos, em escolhas que ninguém vê, vai aparecer. Devagar, mas vai aparecer. Existe algo sobre o que acontece no corpo quando você finalmente age de forma alinhada com quem se tornou, que é mais imediato do que qualquer resultado externo. Uma leveza que aparece não porque os problemas sumiram, mas porque a energia que estava sendo gasta para manter o desalinhamento ficou disponível para outra coisa. Esse é frequentemente um dos primeiros sinais de que a direção está certa. Não resultados visíveis, mas uma qualidade diferente de energia no dia. A relação entre as suas escolhas cotidianas e a pessoa que você está se tornando é mais direta do que parece. Cada escolha pequena de honrar o que você percebe que é verdadeiro, de agir de acordo com a versão de você que está emergindo, de soltar um pouquinho do que não serve mais, deposita algo. Com o tempo, esse depósito se torna a base de uma identidade mais sólida, mais honesta, mais sua. Não construída em teoria, mas em atos concretos. Existe algo sobre o processo de identificar quem ao redor te incentiva a crescer versus quem te segura no lugar que tem uma dimensão de gratidão. Quem te segurou no lugar, muitas vezes e com frequência, te segurou com amor genuíno, com a intenção de te proteger da incerteza da mudança, com o desejo de que você ficasse onde estava porque ali parecia seguro. Reconhecer o amor por trás desse segurar e ao mesmo tempo escolher crescer mesmo assim é um dos atos mais maduros e mais gentis que existem. Por último, você não está traindo quem você foi ao se tornar quem está sendo. Está honrando o processo que começou quando a versão mais antiga de você fez escolhas corajosas que te trouxeram até aqui. Cada versão contribuiu para a próxima. E a próxima, que está emergindo agora, também vai contribuir para uma futura que você ainda não pode imaginar. A linha é contínua e não tem rupturas. E você está nela exatamente onde precisa estar neste momento. Existe algo sobre o que acontece com as relações mais próximas quando você cresce e se honra, que é um dos resultados mais profundos do processo.
As relações que são capazes de acompanhar sua mudança ficam mais honestas e mais ricas. As que não são capazes revelam sua natureza mais claramente. Nenhum dos dois é necessariamente fácil, mas ambos são informativos. E a clareza sobre quais relações te nutrem e quais drenam é uma das mais valiosas que você pode ter. Por último, a vida que você quer viver já existe em potencial. As escolhas que você está fazendo agora estão determinando se esse potencial vai se tornar real, não em grandes decisões dramáticas, em pequenas escolhas cotidianas de honrar o que você percebe como verdadeiro, de agir de acordo com quem está se tornando em vez de quem estava sendo, de soltar o que já não serve mesmo que devagar, mesmo com medo, mesmo sem ter certeza do que vem depois. Devagar tudo muda, e já está mudando. E existe algo simples que resume tudo isso. Você não é a série que está tentando cursar. Você é a pessoa que está cursando. E essa pessoa já cresceu, já está pronta para a próxima série. O único passo que falta é se matricular. Existe algo sobre o caminho que você está trilhando agora, que vai deixar algo para a versão futura de você. Não um patrimônio material necessariamente. Um patrimônio de autoconhecimento. A certeza de que quando o que era não cabia mais, você teve honestidade de perceber e coragem de mover. Essa capacidade, exercida uma vez com honestidade real, fica disponível para sempre. E as próximas transições que virão vão ser navegadas com muito mais facilidade porque você já sabe que consegue. Existe uma última coisa. Você não está sozinha nesse processo. Todo mundo que já cresceu de verdade passou por alguma versão do que você está passando. A sensação de estar no espaço entre o que foi e o que vai ser é universal. O que diferencia quem atravessa é simplesmente a disposição de continuar em movimento, de agir apesar da incerteza, de confiar no que percebe como verdadeiro mesmo quando não tem prova ainda. Você tem essa disposição e está demonstrando ela agora ao buscar entender o que está acontecendo e ao estar disposta a olhar com honestidade para o que precisa mudar. E a última coisa, a vida que você quer não está do outro lado de uma grande coragem heróica. Está do outro lado de 1000 pequenas coragens cotidianas, uma de cada vez, começando agora, no próximo passo pequeno, no próximo gesto honesto de se mover na direção do que parece verdadeiro. E agora, antes de, qual é a série que você sabe que passou? Escreve aqui nos comentários. Pode ser uma linha só. Colocar em palavras é o começo de soltar o que estava aprendendo. Se algo do que foi falado aqui chegou em você, se você se reconheceu nessa sensação de estar tentando ser quem você não é mais, eu te convido a conhecer o método Devagar. Tudo muda é um caminho de desenvolvimento emocional que vai te ajudar a identificar o que está gerando descompasso entre quem você é hoje e a vida que está tentando viver, o que está te prendendo na série antiga, e como construir, com cuidado genuíno e com a consistência que esse processo pede, uma vida que caiba em quem você realmente é agora. O link está na descrição desse vídeo. Se esse conteúdo chegou onde devia, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Aquela amiga que você sabe que está cansada sem saber por quê, que faz tudo certo por fora e sente que algo não flui por dentro, que você sabe que está precisando ouvir que não está perdida. E se ainda não acompanha o canal, inscreve-se agora para ficar por dentro de tudo, pois toda semana tem conteúdo novo por aqui, pensado com cuidado para pessoas que estão levando o próprio desenvolvimento a sério. Ativa o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. Vejo você no próximo vídeo e lembre-se, devagar tudo muda.